Oi gente, nesse vídeo vou decapitar algumas suculentas. Voltando então, quase 15 dias, voltando lá pro dia 31 de outubro, essas aqui foram algumas das suculentas que eu separei para decapitar, essas aqui foram as vítimas da vez. Brincadeiras à parte, tem gente que tem medo de decapitar suculentas, eu adoro. E essa que eu decapitei por diferentes motivos. Essa daqui, por exemplo, que é a Echeveria nixana, ela começou a cair algumas folhas. E junto com a Echeveria nixana eu tinha comprado também a Graptoveria ellen, que eu tava só esperando ela ficar com um miolinho um pouquinho mais compacto pra mim decapitar. E eu tinha até tirado umas folhinhas dela, porque ela tava ficando com várias manchinhas verdes nas folhas. Não sei ainda se é um fungo, se é normal dela. Então vamos lá começar a decapitar então a primeira suculenta, que foi a Echeveria nixana. Como eu falei pra vocês, eu achei estranho porque começaram a cair algumas folhas dela do nada, então já sei um início de podridão. E aí eu ia até decapitar com a faca, mas ia dar mais trabalho, eu resolvi decapitar com fio dental mesmo, com linha, com fio dental, com nylon. Bem mais fácil, bem mais prático, não perdi nenhuma folhinha. Até tirei umas folhas da roseta dela que eu decapitei, pra ficar realmente bem compacto. E diferente do que eu sempre faço, eu já plantei na hora ali no substrato, nem esperei cicatrizar nem nada. Sempre gosto de testar aí algumas formas diferentes com as suculentas. Tirei algumas folhinhas dessa parte de baixo que ficou, porque tinha ficado com muita folha. Então essa daqui foi a primeira suculenta, e a próxima suculenta então a Graptoveria ellen. Se eu não me engano ela chegou pra mim dia 30 de setembro. E aqui, dia 31 de outubro, já dava pra ver como o miolinho dela já tinha se desenvolvido aí mais compacto, com as folhas mais gordinhas. Então eu já resolvi decapitar. Eu poderia até ter esperado mais, ter esperado ela se desenvolver mais, mas eu decidi decapitar logo. Só que eu não decapitei as duas, são duas mudas maiores e tinha essa mudinha menor que eu acabei decapitando também. E assim como a Echeveria nixana, eu já plantei em seguida no vasinho. E aí foi mais uma aposta minha de plantar elas sem cicatrizar nem nada, sem nem esperar o corte cicatrizar. Mas já percebi que essas suculentas são de fácil cultivo e não tive problema em relação ao apodrecimento, mesmo tendo plantado elas aí com corte aberto, digamos assim. E aí, não satisfeita de ter decapitado aquelas duas suculentas, saí caçando aqui outra suculenta que eu pudesse decapitar e resolvi decapitar a minha Echeveria Afterglow. Era pra mim ter decapitado ela assim que eu comprei lá no mês de julho, mas eu não tive coragem. E aí eu inventei de tentar decapitar ela com linha, igual eu fiz com a Echeveria nixana. Só que aí não deu muito certo. O fio dental ele não é tão resistente se a suculenta tiver um caule muito grosso que nem essa Echeveria Afterglow. Eu ainda fui lá, passei cuidadosamente pelas folhinhas, pensando que ia ser super fácil, super de boa. Mas aí quando eu puxei, arrebentou o fio dental, virou tudo, fez a maior bagunça por aqui. Tive que arrumar tudo, limpar tudo. E aí acabou que eu tive que decapitar ela na faca mesmo. Acabou manchando aí algumas folhinhas, manchou um pouco a pruína. Não ficou com marca de dedo em si, mas ficaram em algumas linhas na pruína dela. Manchou mais ainda assim por baixo. Mas daqui manchar assim por baixo não tinha problema. E assim que eu decapitei ela, eu apoiei nesse vasinho pequenininho para ficar escuro ali onde vão sair as raízes. E deixei ela no mesmo lugar que ela estava, porque ela já estava bem adaptada ao sol. Então foi aí mais um teste que eu fiz. E aí eu aproveitei que já que era para decapitar suculentas mesmo, já coloquei aqui o meu Graptopetalum Superboom na fila da decapitação e resolvi decapitar ele também. Já fazia um tempão que eu queria decapitar ele para dar uma renovada nas raízes. Eu tava achando o caule dele um pouquinho esquisito também. E ele foi outra suculenta que eu resolvi fazer a decapitação com linha, porque fica mais fácil, não mancha folha, não tem que tirar muita folha. Então eu passei ele com muito cuidado para deixar uma folhinha ou outra no caule. E eu tava tomando muito cuidado para ele não cair na hora que eu puxasse a linha, porque ele tombou há uns meses e aí ficou todo manchadinho as folhas perto do miolo. Não queria que acontecesse isso de novo, então eu decapitei com muito cuidado, mas acabou que deu tudo certo, ele não virou. E aí olha só que linda essa roseta aqui decapitada, com as folhas mais velhas bem manchadinhas. Eu aproveitei até para tirar essas folhas mais velhas para tentar fazer muda, e aí ficou a roseta aí com as folhas bem menos manchadas. Acho que eu vou conseguir fazer bastante mudinha dele com essas folhas que eu tirei, e eu tirei essas folhas para ficar aí esse espacinho de caule para mim já plantar ele. Foi outra suculenta que eu nem esperei cicatrizar, não esperei soltar raízes fora do substrato, já plantei ali na hora. E inclusive esse vasinho dele aqui eu deixei no mesmo lugar que ele tava durante esse tempo todo que ele tá decapitado. Não tirei nem ele, nem o caule, continua lá no mesmo cantinho que ele tava. E agora sim, vindo pro mês de novembro,
Como o tempo passa rápido, parece que foi ontem que eu decapitei essas suculentas. Tenho aqui várias atualizações para mostrar para vocês. Começando então com a Echeveria Afterglow. Essa roseta aqui, essa cabeça dela continua lá no mesmo lugar que ela estava, tomando bastante sol. Tá só apoiada aqui nesse vasinho para ficar escuro nas raízes e ver se ela solta raízes mais rápido. Mas tá aqui, o corte cicatrizou sozinho, mas nada de raízes ainda. Eu acho que ela vai demorar aí pelo menos um mês para começar a soltar raízes. Então, nada de novo nela. O caule da Echeveria nixana, além das folhas estarem bem manchadas de fungicida e terra de diatomáceas, tem aqui algumas novidades, algumas mudanças nesse vasinho. Começando que o caule não morreu, né? Eu acho que o fungicida deu uma salvada. Dá pra contar aí pelo menos 2 brotinhos aqui em cima. Tirei várias folhinhas aí do caule para liberar espaço para saírem mudinhas. E elas resolveram sair justamente onde eu deixei as folhas. Então essa daqui foi a Echeveria nixana e agora a Graptoveria ellen, que já tiveram algumas mudanças também. Começando por esse brotinho aqui, que já se desenvolveu um pouquinho. Ela continua saindo essas manchinhas verdes, eu tirei todas as folhas que estavam infectadas, digamos assim, mas já passei fungicida nela, então não sei se é alguma coisa que já veio nela. Até então eu só vi nessa suculenta aqui, não se espalhou para nenhuma outra suculenta. E aí, começando por essa mudinha aqui menor, nenhuma mudança ainda, nada de raízes. Como ela é uma muda menor, eu pensei que ela ia enraizar primeiro. E essa muda aqui maior já tá começando a sair raízes. Bem pequenininha, mas tá saindo. Acredito que mais aí uns 15 dias ela já esteja bem enraizada nesse substrato. E essa mudinha aqui maior eu resolvi não decapitar, resolvi deixar ela aí. E vamos ver se ela vai se desenvolver agora mais rápido, que eu cortei essas outras. E agora aqui no corredor, onde ficam várias das minhas folhinhas aqui de berçários, olha só essas 3 folhinhas aqui de Graptoveria ellen, que foram as primeiras folhinhas que eu tirei assim que ela chegou, foram as primeiras que apareceram nessas manchinhas verdes, e elas já estão brotando. Então eu enchi esse vasinho aqui com substrato, mesmo substrato que eu uso nas minhas outras suculentas, e vou apoiar essas folhinhas aqui no substrato, já que elas já têm raízes, algumas folhinhas inclusive já têm raiz e brotinho também. E aqui eu tenho várias outras folhas das suculentas que chegaram junto com a Graptoveria ellen e a nixana. Olha só essa folha aqui da Echeveria Blue Sky. E várias folhinhas aqui da Echeveria nixana. Essas aqui foram as primeiras que eu tirei. E já deu pra perceber que ela brota super fácil por folha, né? Olha só quanta mudinha em uma folha só. E aí esse vasinho ficou assim, com as folhinhas. É um vasinho provisório, com o tempo elas vão crescer. A Echeveria Blue Sky, por exemplo, cresce pra caramba, então não vai ficar aqui pra sempre. Mas aí como esse substrato tava bem seco, eu aproveitei que tava chovendo nessa hora. Já fui botar elas na chuva pra tomar uma aguinha da chuva, que é super bom para suculentas. Inclusive, olha aí minhas folhagens tomando chuva. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, tempo doido aqui de São José dos Campos. Esses dias mesmo tava um solzão de rachar, fez uns 3 dias aí seguidos com bastante sol, até queimou umas mudinhas aqui de suculentas. E aí do nada o tempo virou, aí tá frio, chovendo o dia inteiro. E aí, como eu já falei pra vocês, a maioria das minhas suculentas ficam cobertas, mas tem algumas que ficam aí no tempo, tem algumas folhagens, principalmente, que ficam no tempo aí tomando sol e chuva direto. Mas elas aparecem bem pouco aqui no canal. Então olha só que bonitas, todas tomando chuva, inclusive essas mudinhas aqui de rosa do deserto. E a minha Jade, que pra quem tem medo de deixar a suculenta no tempo, a Jade é muito boa porque ela é bem resistente. E aí outra suculenta que eu decapitei mês passado foi o meu Graptopetalum Superboom. Tá aqui apoiadinho desde então no substrato, não tem nada de raiz ainda, mas ele não apodreceu. Cicatrizou aí sozinho, corte super bem. Não tirei o vasinho dele do lugar também, continua lá. O caule até então tá normal, não mudou nada, nenhuma mudinha por enquanto. E vai voltar pro lugarzinho dele. Olha só quanta mudinha dele aqui em volta desse vaso. Quando elas crescerem e estiverem maior, esse vaso vai ficar bem bonito, cheinho de mudinhas de Superboom. E vamos ver quanto tempo ele vai demorar para começar a soltar raízes também. E o caule da Echeveria Afterglow, a cuia que saiu voando no dia que eu decapitei, eu plantei o caule na mesma cuia que ele tava. E eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse aqui foi um fator que me influenciou a decapitar a minha Echeveria Afterglow. O caule dela tava bem fininho quando eu comprei, e aí conforme ela foi se desenvolvendo aqui, o caule foi ficando mais grosso, e aí eu decidi decapitar para ela ficar com um caule aí de um tamanho só. E aí, fora essas suculentas que eu decapitei no finalzinho do mês passado, tem aqui mais alguns caules para mostrar para vocês, mais alguns caules que não aparecem aqui já faz um tempinho.
Começando por esse aqui, que é o caule de Echeveria Frida Kahlo, que eu comprei lá no Garden. Tá plantado aqui nesse vasinho transparente, que é um vaso de orquídea. Tá bem manchadinho desse jeito de fungicida. Já falei aqui no canal várias vezes que eu sempre tenho um problema com essas suculentas peludinhas, mas até que eu tenho acertado com elas ultimamente. Essa daqui ainda não me deu trabalho. E olha só, saíram várias mudinhas nesse caule, não dá nem pra ver o corte, não dá nem pra ver o caule direito. Eu acho que deve ter umas 4 mudinhas de Echeveria Frida Kahlo. Vou esperar elas ficarem maiores para eu poder destacar elas daqui. Esse outro caule aqui com as folhas cheias de pruína é da Echeveria Powder Puff. Na verdade eu pensei que esse caule aqui nem ia brotar nada, porque assim como o do Graptopetalum Super Boom, eu tava achando ele meio esquisito, um pouquinho escuro, e eu pensei que tava fungada, tanto que ela nem tava se desenvolvendo tanto. Depois que eu decapitei, a roseta começou a crescer bem mais, mas pra minha surpresa saíram 2 mudinhas, 2 brotinhos que estão ficando a coisa mais fofa. Olha só essas pontinhas rosa, essa mudinha aqui não tem nem tamanho de muda e já tá com as pontinhas rosinhas desse jeito. E aqui outro caule que foi uma surpresa pra mim. Eu tava achando ele esquisito também, tava achando ele escuro, acho que isso é uma neura da minha cabeça. Essa suculenta aqui eu comprei como Peach Pride, Echeveria Peach Pride, mas vocês já falaram tanto que não é a Peach Pride que eu tô até começando a duvidar. E aí já tem 3 brotinhos nesse caule, e essas mudinhas aqui elas estão se desenvolvendo bem rápido, o desenvolvimento delas está sendo super bom. E agora, por último de caule, por último mas não menos importante, tem aqui o caule das suculentas que eu comprei por último. Essas aqui foram as suculentas que eu comprei de aniversário e eu decapitei assim que elas chegaram. Se eu não me engano, elas chegaram dia 28 de outubro. Tá com menos de 20 dias que eu decapitei elas. Com menos de uma semana já conseguia ver ali uns indícios de brotinhos nos caules, então já tava bem feliz, bem animada. E eu não sei qual caule mostrar primeiro, mas olha só esse caule aqui da Echeveria Tiny Burger. Em praticamente todos os caules que eu decapitei já tem aí várias mudinhas. Esse caule da Echeveria Fantastic Fountain tá um espetáculo, tem 4 ou 5 mudinhas e são as mudinhas que estão se desenvolvendo mais rápido. Até a Echeveria Fabiola já tem aqui 2 brotinhos, eu pensei que ela ia ser bem chatinha. Então eu tô bem feliz com esses caules aqui, já consigo ver várias mudinhas, eu espero que todas elas vinguem, que nenhuma morra. E eu tô achando inclusive que elas estão crescendo bem rápido. E aí, falando em suculenta nova, tenho que mostrar pra vocês essa daqui, que eu ganhei ontem. Olha só, quem diria, a minha primeira suculenta com carúnculas. Essa daqui eu tô achando que é Echeveria carunculata, mas não tenho certeza. Mas todas as fotos que eu pesquisei e comparei, ela é muito parecida. Essa daqui tá um pouquinho estiolada, mas já sabem, assim que ela se adaptar um pouquinho por aqui, eu vou fazer decapitação. Assim como a Echeveria Afterglow, mais uma suculenta aí de grande porte, digamos assim, por aqui. O que é um perigo porque eu não tenho nem tanto espaço para as minhas suculentas, então não tenho como pensar em ter várias gigantes. É até por isso que eu dou prioridade para comprar suculentas de pequeno porte. E aí eu não sei se dá para vocês terem noção do tamanho que ela tá, mas ela tá apontada numa cuia 18 e ela tá passando e ela tá com as folhas passando da borda da cuia, então ela caberia em uma cuia 21. Ela tá num substrato, aqueles que sempre vem quando você compra que não é tão bom, então eu vou replantar ela pro meu substrato. Foi um presente que eu não tava nem esperando, mas eu gostei pra caramba. Quem aí queria um presente desses também? E eu já tô curiosa pra ver ela plantada aí no meu substrato, adaptada ao sol, bem compacta, bem colorida. Acho que vai ficar linda demais. Bom, gente, mas então esse foi o vídeo de hoje. Esses foram os caules aí pra atualizar. E aí depois eu trago um vídeo mostrando aí a evolução mês a mês dos caules, principalmente dessas suculentas que eu comprei por último pela internet. E como vocês puderam ver, os caules estão indo super bem. E comenta aqui se vocês querem ver o replante da Echeveria carunculata. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.